Bom, então vamos lá? Imagina que você está numa sala de aula 2025, tá? Agora, sentado com um bando de jovens ali e o professor de filosofia afirma: não existem verdades morais absolutas. O que é certo para mim pode ser errado para você e vice-versa. Tudo depende da cultura, do contexto, da vivência pessoal. Os alunos ali concordam entusiasmaticamente e afinal quem somos nós para julgar, não é mesmo? Que taque a primeira pedra, assim Jesus disse. Mas se eu dissesse para você que o relativismo moral, tão celebrado nas universidades e nas redes sociais, já foi completamente destroçado há mais de 2 séculos por um dos maiores filósofos da história, que é Immanuel Kant. E, obviamente, talvez você está dizendo, não, mas ele foi o pai do microcosmo, cada um é seu mundo, seu universo. Calma, surpresa. Kant não usaria a hashtag cada um tem a sua verdade. Hoje a gente vai ver aqui como que, com o rigor prussiano, a sua ética do dever, ou seja, deontologia, vamos falar muito de ética deontológica, se destrói completamente o relativismo moral em 3 golpes devastadores. E mais, por que, que é absolutamente crucial para a gente entender o caos moral na nossa sociedade e como ela está imersa nesse relativismo absoluto como um todo. Então, obviamente a gente vai pensar em direito natural também, mas espero aqui nos próximos minutos revelar o relativismo moral, como que ele se tornou a ferramenta perfeita para a engenharia social progressista no Brasil e no mundo. E nesses minutos próximos aqui a gente vai tentar debruçar sobre o imperativo categórico de Kant como uma arma filosófica poderosa contra a tirania do politicamente correto. Então você está pronto aqui para a gente, né, ver como que, sob o binóculo de um kantiano, usando as nossas famosas contrafactuais, como estamos falando aqui, tá? Doutor Hater. Os haters pararam de acusar a nosso canal aqui de anacronismo. Então, se você está chegando de paraquedas, seja muito bem-vindo. A gente está fazendo muitas contrafactuais. Se aquele filósofo estivesse aqui, o que ele pensaria sobre a realidade atual? Para a gente tentar promover de uma maneira a trazer os valores da antiguidade sem perder a tradição e todo o seu legado dos mortos, para que a gente possa analisar todas as coisas sob o ponto de vista conservador, tá certo? É o conservadorismo como o nosso binóculo aqui para entender todas as coisas. Então, você está pronto para ver um filósofo do século XVIII desmontar completamente as bases do pensamento woke contemporâneo? Então, antes de continuar o videozinho, só mais 10 segundos, aperta o botãozinho ali do likezinho e deixa algum comentário. Por quê? Porque o algoritmo, basicamente aqui é algoritmo. Se você está gostando do conteúdo, muitos gostam do conteúdo e não comentam. Isso é um problema porque o algoritmo não consegue entender que muitos estão gostando e não passam para mais pessoas. Então, se você não está fazendo o que eu estou fazendo aqui no final de semana, sentado, dando um conteúdo de alto valor para você, só um likezinho funciona. Não é pra mim, não. É pro algoritmo entender e poder você virar um agente transformador de modo que ele vai passar para mais pessoas. Além de você conseguir também receber os próximos conteúdos, tá bem? Quando você ativa o sininho e tudo mais, aquela coisa toda. Bom, dado o recado, bora pro vídeo. Immanuel Kant. Immanuel Kant, ou como o professor, né, Marcos Boeira diz, Kant. Immanuel Kant, né? Ali viveu de 1724 a 1804. Não era só um filósofo, não foi apenas mais um aí na filosofia. Muitos entendem, inclusive Platão, Aristóteles, e salta lá para Kant como os 3 maiores pensadores de todos os tempos. Ele era uma máquina de precisão intelectual. Ele era extremamente metódico, aquele cara extremamente britânico, né? Ele não chegava atrasado, mas também não chegava adiantado. Ele estava sempre toda a missa presente. Então ele estava ali com os moradores de Königsberg, né? Ou Königsberg, como você queira. Berg é montanha. König é rei, então é montanha dos reis, né? Então, em alemão. Então é a cidade natal ali do Kant. Ele ajustava os seus relógios quando viam passar nas suas caminhadas diárias, porque ele era esse tipo de homem, né? Que nunca se afastou mais de 100 quilômetros da sua cidade,
ele revolucionou completamente a filosofia moral, especialmente com a obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes, publicada em 1785. Kant ele percebeu com clareza bastante cristalina que uma moral baseada apenas em consequências, sentimentos ou convenções sociais seria sempre frágil, inconsistente e, no fim das contas, autodestrutiva. Em vez disso, ele propôs alguma coisa revolucionária, que é o imperativo categórico. É uma fórmula moral universal que não depende de circunstâncias e sentimentos ou resultados esperados. Então, a versão mais conhecida desse imperativo é: age de tal modo, né, ou apenas segundo aquela máxima qual possas ao mesmo tempo querer que ela se torne uma lei universal. Então, em termos simples, antes de agir, você vai ter que se perguntar: você gostaria que outros, em qualquer lugar e tempo, em situação, em espaço geográfico, agisse da mesma forma que você está agindo? Se a resposta for não, então a ação é moralmente errada, é incorreta. Percebeu a sacada aqui? Então Kant ele vai estabelecer um critério objetivo e universal para julgar ações morais, independentemente de cultura, de época ou de preferência pessoal. E é aqui que está o primeiro golpe devastador contra o relativismo. Porque se a gente aceita que qualquer moral é válida desde que funcione para o indivíduo ou a sua cultura, então não temos base para condenar práticas como escravidão, genocídio, abuso infantil em qualquer contexto. E sempre os contra-argumentadores vão dizer: mas se perseguia no passado, Aristóteles era defensor da escravidão. Cara, você sabe que oprimir alguém que é mais fraco é errado em qualquer tempo, e independentemente da cultura. Se achava isso naquele momento, se pensava aí dessa forma, sempre foi errado. Sempre foi errado, independentemente se o outro, se o governo, se o presidente, se qualquer manda-chuva ali achasse que aquilo era correto. Então o abuso ele sempre foi condenável. Agora, com qual medida você retruca isso e contrabalanceia que é o ponto. Mas isso é discussão para outro vídeo. Bom, voltando para cá, será que realmente a gente quer viver num mundo onde tudo é permitido desde que alguém considere sua verdade? Tá? Então, assim, em se tratando de dignidade humana como valor absoluto, o segundo aspecto revolucionário da ética kantiana é a sua insistência na dignidade humana como valor absoluto. Então, Kant ele formula isso na segunda versão do imperativo categórico, que ele fala: age de tal maneira que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio. Em outras palavras, pessoas não são instrumentos. Não podem ser usadas como meros meios para atingir fins, por mais nobre que isso pareça. Aqui está o segundo golpe contra o relativismo. Então, se tudo é relativo, então a própria dignidade humana se torna negociável, contingente, descartável, quando conveniente. Então, no Brasil, a gente vai ver isso claramente quando ideologias tratam indivíduos como peças descartáveis ali, né, nos seus projetos de poder. Pensa lá nas comissões de heteroidentificação racial nas universidades, que vão reduzir pessoas complexas a categorias raciais arbitrárias. Ou nas políticas identitárias que vão fragmentar a sociedade em grupos antagônicos, né? Com cada um com a sua verdade incontestável e tudo mais. E é como bem observou José Guilherme Melchior, um dos maiores intelectuais brasileiros, conservador. Ele dizia aqui: o relativismo moral é o primeiro passo para a instrumentalização do ser humano pela política. Então, surpresa, né? Se Kant estivesse vivo hoje, ele seria cancelado por insistir que existem verdades morais universais, tá? Mas a coisa em si e tudo mais, isso é outra discussão. A gente está na discussão sobre imperativo categórico. Hoje, você já parou para pensar como que seria uma sociedade onde a dignidade humana é apenas uma construção social que pode ser desconstruída quando conveniente para o grupo dominante? Tá? Outro ponto: a autonomia moral e a razão prática, no ponto no terceiro pilar aqui,
como elemento revolucionário kantiano, da ética kantiana, é essa concepção da autonomia moral. Então, para o Kant, ser moralmente autônomo não significa fazer o que se quer, mas sim agir segundo princípios racionais universais. Então, a verdadeira liberdade não está em seguir impulsos, desejos, né, pressões sociais, mas em agir segundo princípios que qualquer ser racional poderia aceitar. Então, aqui está o terceiro golpe devastador, se a gente pode dizer dessa forma, contra o relativismo. Então, se a moral é apenas uma questão de preferência cultural ou pessoal, então não existe autonomia moral genuína, apenas conformidade a normas arbitrárias ou caprichos subjetivos. Então, no contexto brasileiro, a gente vai ver isso na crescente infantilização moral promovida por várias correntes acadêmicas, então, como quando professores universitários vão afirmar que não existem padrões objetivos de excelência, apenas diferentes formas de conhecimento igualmente válidas. O que o Roger Scruton disse lá na Cultura Moderna e Declínio da Razão? Ele observou que o relativismo moral é a filosofia perfeita para uma era que perdeu a confiança em si mesmo. Então pense nisso. Se tudo é igualmente válido, então nada realmente importa. E se nada importa, por que se esforçar para ser virtuoso, para ser justo, para ser corajoso? Qual que é o ponto aqui? Como prometido, lá no começo do vídeo, a gente chegou num momento crucial. Como que o relativismo moral se tornou a ferramenta perfeita de engenharia social progressista no Brasil e no mundo? O processo é simples e até devastador. Primeiro, declara ali para todo mundo, né, que os valores morais são meras construções sociais sem fundamento objetivo. 2. Afirme que essas construções são apenas expressões de poder de grupos dominantes. 3. Proponha novos valores libertadores que convenientemente só podem ser implementados por uma elite intelectual ou política iluminada. Então, a gente vê isso claramente na educação brasileira. O Ministério da Educação, lá nas suas diretrizes curriculares, frequentemente promove uma visão relativista da moral, enquanto que simultaneamente vai impor certas posições ideológicas como indiscutível. Ou na decisão do STF que equiparou lá a homofobia ao racismo, criou uma hierarquia de valor moral que contradiz todo o próprio relativismo, na verdade, né? Que muitos dos seus defensores pregam em outros contextos. Aí, como observou o Alasdair MacIntyre, ele dizia que o relativismo moral nunca é realmente relativismo. É sempre um absolutismo disfarçado. E aqui que está a ironia suprema. Então, os mesmos que vão insistir que não existem verdades absolutas, né? Verdades morais objetivas, frequentemente são os mais dogmáticos em impor goela abaixo as suas visões políticas como inquestionáveis. Então, surpresa, né? O relativismo moral ele é frequentemente a porta de entrada para o totalitarismo, não para a liberdade. Então você já notou como que aqueles que mais falam em respeitar todas as opiniões são frequentemente os primeiros a tentar silenciar quem discorda deles, né? Então, o ponto aqui é mostrar como que o imperativo categórico kantiano pode ser a arma filosófica mais poderosa contra a tirania do politicamente correto, né? O politicamente correto ocorre por meio de uma lógica de exceções e privilégios. Certas pessoas podem dizer e fazer coisas que outras não podem, baseado em características como raça, como gênero, orientação sexual. Mas o imperativo categórico do Kant vai exigir universalidade. Uma regra moral só é válida se ela pode ser aplicada a todos, sem exceção. Então vamos aplicar isso a um exemplo concreto no Brasil, tá? A tal da controvérsia lei lá de cotas raciais. Se a gente aplica o imperativo categórico, a gente vai se perguntar: queremos viver numa sociedade onde as pessoas são julgadas primariamente por sua raça, em vez das suas capacidades e caráter individual? Se a resposta for não, então a gente vai ter um problema moral fundamental com políticas que institucionalizam o tratamento diferenciado baseado em raça, independentemente das boas intenções por detrás dela. Como observou Thomas Sowell, se você não está preparado para tratar pessoas como indivíduos, então não está preparado para civilização. No Brasil, né, até o Miguel Reale Jr., ele disse o seguinte: quando substituímos o mérito por características imutáveis como critérios de julgamento, abrimos a porta para todo tipo de injustiça.
O imperativo categórico do Kant, ele vai lembrar que os princípios morais verdadeiros não podem ter exceções convenientes. Então, não pode ser aplicados relativamente conforme a ideologia do momento. E você consegue imaginar como que seria uma sociedade onde as regras morais fossem realmente universais, aplicadas igualmente a todos, independentemente de quem são ou que grupo pertence? Agora vamos antecipar algumas objeções comuns à ética kantiana e mostrar um pouquinho aqui como que sustentaria isso. O que um haterzinho vai dizer aí? Um hater, né, um pouco mais instruído, tá? A ética de Kant é muito rígida e não considera contexto específico. Pera. Crítica confunde rigidez com universalidade. O imperativo categórico do Kant não dita regras específicas, mas vai oferecer um teste para avaliar máximas morais em diferentes contextos, vai exigir, né, diferentes ações, mas o princípio da universalização permanece válido. Como o próprio Aristóteles diria, né? Trate igual como igual, os desiguais como desiguais. Tenta tratar um cadeirante como igual. Beleza, bota degrau ali pra ele subir, entendeu? Não põe elevador. Tratar os iguais como iguais, os desiguais como os desiguais. Outra, culturas diferentes têm valores diferentes. Isso prova que a moral é relativa. É uma objeção que confunde a diversidade de práticas com o relativismo de princípios. Por quê? Culturas têm práticas diferentes. E como a gente está no minuto 16, o hater não vai chegar aqui, tá? Então ele vai parar no primeiro ou segundo minuto, com thumbnail, com título, e vai apostar que vai ter algum comentário desse tom, tá bem? Não vai chegar aqui como você está chegando. Mas o que me importa é você, né? O nosso foco aqui é deixar nichado, pra gente encontrar o nosso público em 1 ou 2 anos aqui, a gente fazer essa comunidade engajada acontecer. Vamos lá, o que ele diria? Diria isso, né? O problema é que a gente tem culturas que têm diferentes práticas, óbvio, mas isso não significa que não existem princípios morais universais subjacentes. Quem que observou bem isso? Lewis, anteriormente um ateu. Ele dizia que todas as culturas, eles vão reconhecer valores como coragem, como honestidade, como lealdade, mesmo que expressem elas de formas diferentes. Da onde que vem essa matriz? Da onde que vem esse padrão? Como cristão, só pode vir de Deus. Não há outro lugar, né, se não tiver já imputado ali no genoma humano. No Brasil, a gente vai ver isso claramente no debate sobre infanticídio, né, em algumas comunidades indígenas. Mesmo aqueles que defendem o respeito à diversidade cultural vão hesitar em defender essa prática como moralmente aceitável. Isso é fato. Ou a ética kantiana é apenas um produto do seu tempo e cultura. Não, a crítica cai na armadilha da falácia da genética. Porque a origem de uma ideia não determina sua validade. Além disso, se a gente aceita que toda moral é apenas produto do seu tempo, então não temos base para criticar qualquer prática histórica. Isso vai incluir escravidão ou sacrifício humano. E como Mário Ferreira dos Santos disse, a verdade não tem data de validade. Então você já percebeu como que aqueles que mais insistem em tudo é relativo geralmente têm convicções morais muito fortes sobre certos temas? Então como que a gente aplica a ética kantiana na nossa vida, na nossa sociedade brasileira atual? Primeiro, a gente tem que recuperar a noção do princípio moral universal. Não como dogma imposto, mas como ideia racional que qualquer pessoa pode reconhecer por meio da reflexão honesta. Outro ponto, a gente tem que rejeitar a fragmentação da sociedade em grupos identitários, com suas próprias verdades ali. Então a verdade moral, como a verdade científica, não é minha ou sua, é simplesmente a verdade. É o direito natural na sua pura essência, como Tomás de Aquino. Ah, mas ela é da Idade Média, de período das trevas. Cara, que loucura. Direito natural tá em tudo. Tá em absolutamente tudo. Se não existe algo que é intrínseco ao ser humano, como que você explica todas essas coisas? A gente precisa restaurar a ideia, em terceiro ponto aqui, da dignidade humana como valor absoluto, não negociável, que transcende qualquer agente político ou ideologia. No Brasil, isso significa resistir tanto ao relativismo moral, que corrói os fundamentos da verdade, quanto ao dogmatismo ideológico, que tenta impor uma nova moral por decreto. Então, como bem observou João Pereira Coutinho, inclusive o
orientador do Bruno Garchagen, agora que acabou de defender o doutorado dele, o conservadorismo não é a defesa cega da tradição, mas a defesa racional dos princípios que tornaram possível a civilização. E Kant, com seu imperativo categórico, vai oferecer justamente isso, um critério racional para a gente distinguir entre princípio moral, genuíno, né, e meros caprichos ou convenções. Então, porque no fim das contas, uma sociedade que abandona a busca por princípios morais universais está condenada à fragmentação, ao conflito perpétuo e, eventualmente, à tirania do mais forte. Então é isso. O que você acha? O relativismo moral realmente promove a tolerância, a liberdade ou acaba destruindo as próprias bases que tornam possível uma sociedade justa e livre? Então deixa no comentário para que o algoritmo entenda que isso faz sentido, que tem pessoas gostando desse conteúdo. Conteúdo de alto valor, você não encontra facilmente isso na internet, esse nível de contrafactual do jeito que a gente trabalha aqui. Você consegue pensar em algum princípio moral que deveria ser verdadeiramente universal, aplicável a todos, independentemente da cultura, do seu contexto? Se você gostou do vídeo, então não deixa de dar o likezinho, fazer as coisas que eu comentei. Não, de novo, não é pra mim, não vai pagar minhas contas. Graças a Deus, eu tô tentando. Você que chegou aqui, provavelmente é alguém que está gostando de fato do conteúdo. Então, para que pessoas pensem parecido com você, sejam alcançadas também, o algoritmo precisa entender que você gostou. Ele só consegue entender com like e com comentário. Ou ativar sininho, com essa coisa toda. Por quê? Daí você vira um agente de transformação. Você faz com que outras pessoas cheguem esse conteúdo para outras pessoas também. Tá bem? Então, eu tenho um compêndio de grandes nomes do conservadorismo que eu deixei. Se caso quiser adquirir, tem mais de 500 páginas ali. É bem legal também, de alta qualidade, tá certo? Era isso. Então lembra sempre nosso mantra aqui, que é seguir a novidade sem desprezar a tradição e a antiguidade. E espero que a gente possa se ver num próximo vídeo. Um grande abraço.